e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos falar hoje sobre conservando a unidade do Espírito, algo tão importante para nós como igreja. Precisamos ser um só coração, estando debaixo de uma mesma missão. Para tanto, nós vamos meditar em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Eu peço que você esteja abrindo a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos, esta carta Paulo escreveu num período que para nós seria até estranho perceber alguém escrever palavras tão amorosas, porque Paulo estava preso. Paulo estava vivendo um período na prisão de Roma, já no final de sua vida, já aguardando, o seu martírio final. Mas mesmo num período como esse, Paulo consegue separar um tempo para escrever as suas palavras de preocupação, de instrução com os irmãos da igreja de Éfeso, que mesmo ele estando distante, mesmo ele estando na prisão, ele nunca deixou de amá-los, nunca deixou de se preocupar com eles. Realmente Paulo tinha um coração pastoral, um coração de alguém que via a igreja de Éfeso como se fosse um filho, que cresce, bate as asas, mas que os pais continuam sempre preocupados, sempre tendo este cuidado, este vínculo. E Paulo mantinha esta preocupação. Tanto é que diversas vezes ele mostra na carta que ele estava orando pelos irmãos daquela igreja, pelos crentes daquela igreja, naquela região no qual ele tinha ficado, segundo alguns estudiosos, por cerca de 3 anos. Um período que certamente ele fez muitas amizades. E neste capítulo em especial, Paulo escreve alguns conselhos preocupado com a igreja, para que a igreja se mantivesse unida, para que a igreja, como diz o versículo 3, fizesse o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Certamente que havia conflitos no meio da igreja, não era uma igreja perfeita. Eu sei que o mundo fala tanto de paz, A gente vê, especialmente no final do ano, daqui a pouco começa N propagandas de paz, todo mundo vestido de roupinha branca, dando as mãos e cantando de paz, e aí parece que vira o calendário, todo mundo já esquece disso, Porque a paz não é essa paz que o mundo prega, como diz o Grupo Resgate, que paz é essa que se arma para a guerra, A verdadeira paz só é possível através da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não adianta falar que somos cheios do Espírito Santo se não há paz em nosso meio, se não há o amor, se não há o vínculo da paz que deve caracterizar aqueles que são povo de Deus, Mas então vamos ver os conselhos que Paulo nos dá, no qual nós devemos nos esforçar. E quando falamos de esforço, não estamos querendo dizer que é algo que depende só de nós. Não é isso. Acabamos de dizer que precisamos do Espírito Santo que nos capacita. Mas nós precisamos ter uma disposição, uma busca genuína, e nos colocar sempre diante do Senhor, quando percebemos que temos falhado ou que não temos obtido o que precisamos, a perfeição necessária, Então, em primeiro lugar, queridos, Paulo diz que nós devemos ser completamente humildes e dóceis. Ele frisa isso, não só que precisamos ser humildes e dóceis, mas precisamos ser completamente humildes e dóceis. Eu quero frisar nessa palavra completamente, porque não dá para servir Deus somente pela metade. Não dá para servir Deus do nosso jeito. Eu sei que você já deve ter ouvido essa frase, de pessoas que dizem, eu sirvo a Deus do meu jeito. Querido, talvez você possa estar carregado de boas intenções ao dizer isso, mas boas intenções não são bastante. Nós precisamos estar atento à palavra do Senhor. E o Senhor, a palavra diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. E aqui não é no ciúme humano, mas no sentido de que ele não divide o nosso coração com ninguém. Não tem como entregar só parte do nosso ser para Deus. Nós precisamos fazer uma entrega completa. Isso envolve nossas emoções, nossos conceitos, nossa vida como um todo, nossa família, nosso trabalho. Não somente esse tempo aqui, mas toda a nossa vida deve ser
consagrada ao Senhor. E, do contrário, não terá valor. Deus não é um Deus de meia obra. Deus não é um Deus de meias coisas. Deus não é um Deus que para pela metade, mas é um Deus que faz a obra completa. Portanto, nós precisamos ser completamente humildes e dóceis. E isso é um processo. Eu não sei quanto a você, mas eu ainda não atingi perfeição nessa área. É uma constante. Cada dia nós precisamos crescer, sempre rumo à perfeição, à completude, né? Mas a verdade é que vivemos dias em que as pessoas estão procurando muito serem famosas, poderosas, né? Pessoas grandes, pessoas conhecidas. As pessoas estão muito atrás disso. E em nome de fama, em nome de poder, muitas vezes as pessoas abrem mão de seus conceitos, de seus valores, né? Daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom. Um exemplo disso, hoje parece que já não basta o título de pastor, né? A pessoa precisa ser apóstolo, precisa ser bispo, e alguns já chegaram até mesmo a usar o título de patriarcas. Querido, longe de mim chegar a essa, eu diria, insolência, né? Quem sou eu para dizer que sou patriarca? Estou muito longe disso. Quem sou eu para querer me igualar com Abraão, o pai da fé, aquele, né, de qual todos nós começou com ele, um homem que era estéril, mas que a partir deste homem de fé, a história do povo de Deus começou, né? E nós estamos aqui hoje graças a ele também, a este homem de fé. Mas parece que as pessoas estão atrás de títulos, de nomes, de placas, né, de troféus, de honras ao mérito, de medalhas e esse tipo de coisa. E não é isso que a palavra está dizendo que nós devemos praticar. O mundo, ele precisa de pessoas humildes e não de estrelas, de pessoas que aparecem, de pessoas que muitas vezes são famosas ao custo de uma falta de ética, de moral, de abrir mão de valores, ou de abrir mão de pessoas, passando por cima de qualquer um, atropelando quem entra na sua frente. E isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Queridos, por favor, eu não estou dizendo que é pecado ser famoso. Eu não estou dizendo que é pecado você ser uma pessoa que exerce influência, que exerce um tipo de poder sobre outras pessoas. Se você, por exemplo, está num papel de liderança, eu não estou dizendo que isso em si é pecado. Eu estou dizendo que o erro é as pessoas viverem em busca disso e somente disso, acima de qualquer coisa, né? E nós vemos isso em todos os espaços da nossa sociedade. E, infelizmente, inclusive, dentro do espaço religioso, onde não deveria haver isso, né? Também, infelizmente, muitas pessoas se corrompem por causa da fama, por causa do poder. Mas olha o que Mateus, capítulo 5, versículo 3, nos diz. Em Mateus 5,3, Jesus chama de bem-aventurados os humildes de espírito. Em algumas versões diz pobres de espírito, né? Mas não porque eles serão poderosos, mas porque deles é o reino dos céus. O Senhor está dizendo que eles são bem-aventurados, que são felizes, aqueles que são humildes de espírito, aqueles que não têm apenas aparência de humildade, mas de fato são, porque eles herdarão o reino dos céus. Tem uma pequena historinha, né, que diz que um pastor, uma pessoa muito humilde, né, um servo temente a Deus, e as pessoas ficaram tão felizes que quiseram parabenizá-lo e colocaram uma plaquinha com homenagem em virtude da humildade do pastor. Depois de um tempo tiveram que pedir a placa de volta, porque aquilo subiu ao coração, né? Queridos, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Para não dizer, eu tenho orgulho de ser humilde, né? Tem pessoas que só falta dizer isso, que ao invés de haver humildade em seus corações, cedem lugar para a arrogância, para a prepotência, para achar que estão acima de outras pessoas. E Jesus, já no início, ele combate isso no meio dos seus apóstolos. Ele diz, olha, quem quer ser o maior, que seja o menor. Jesus, ele nos dá o exemplo, quando ele pega a toalha e vai lavar e enxugar os pés dos apóstolos, que era a tarefa do servo. Essa tarefa era dada ao menor numa casa, aquele que era o desconsiderado, o menos importante aos olhos humanos. E o que Jesus faz? Vai lá, coloca a toalha, pega ali uma vasilha d'água e coloca-se a lavar os pés, para que deixasse de exemplo a humildade, para que os discípulos não ficassem disputando quem seria o maior nos céus, como é o que eles estavam fazendo, mas para que eles realmente buscassem ser os menores, para que assim então se tornassem de fato os maiores. Mas nós também precisamos ser dóceis, queridos.
Ser dócil significa se submeter a alguém ou a algo, sem oferecer resistência. Significa ser submisso, obediente, flexível, ser alguém que aprende facilmente. Essa é uma descrição perfeita do que nós precisamos ser, né? Precisamos ser pessoas submissas à vontade de Deus, sem resistir ao seu chamado. Queridos, eu entendo que em algum momento das nossas vidas, nós temos a liberdade de nos achegar diante de Deus e perguntar o porquê das coisas. Deus, o que o Senhor quer fazer? Eu não estou entendendo. Eu gosto muito de ler o Salmo, porque eu vejo Davi com uma intimidade tão grande diante de Deus, que ele pode conversar, que ele pode expressar seus medos, seus temores e até as suas incompreensões. Mas Davi nunca perdeu o temor por Deus e nunca resistiu à ação de Deus. Então nós precisamos realmente estar com o coração disposto a ouvir a voz do Senhor, mesmo quando nós não compreendemos. E de fato, há alguns momentos haverá na nossa vida que nós não vamos compreender a ação de Deus. Nós não vamos compreender o porquê de Deus estar agindo dessa ou daquela forma. Mas nós precisamos nos submeter a Ele e atender ao chamado de Deus para as nossas vidas. Atender ao chamado de Deus, querido, às vezes significa abrir mão de certas coisas. Às vezes significa abrir mão de alguns projetos, de alguns sonhos, de algumas vontades. Agora, claro que a palavra diz que qualquer um que deixar pai e mãe por amor ao nome do Senhor, não é abandonar, tá, querido? Mas é de sair do convívio, mas às vezes indo para longe, como foi com Abraão, para servir ao Senhor. A palavra diz que nenhum ficará sem ser recompensado, tanto aqui nesta vida quanto na próxima. Será recompensado aqui também. O Senhor, Ele tem disposição, mas nós precisamos obedecê-lo. Nós precisamos estar sempre submissos. Precisamos ser obedientes a Deus, aos líderes, aos pais. Vivemos numa geração que parece que a obediência é uma palavra herética, que foi riscada do mapa. Mas nós precisamos desenvolver sim a obediência. Pais, nós temos uma dura tarefa, ensinar os nossos filhos a obedecerem e a serem submissos às nossas autoridades como pai, para que eles também possam também aprender lá na frente a serem submissos à autoridade sobre eles, porque nós sempre teremos pessoas que estão acima de nós, e nós precisamos ser submissos, e especialmente para com Deus. As pessoas hoje estão tratando Deus como se fosse uma espécie de mordomo, ou gênio da lâmpada, onde estão determinando o que Deus tem que fazer ou deixar de fazer. A nossa oração deve ser sempre a oração de Calvino: Senhor, ofereço-te o meu coração pronta e sinceramente, que seja essa a nossa vontade de fato. E se não for, que nos coloquemos diante do Senhor e peçamos: Senhor, me ensine a querer a tua vontade, me ajude a querer de verdade a tua vontade, porque talvez no começo você não vai querer, mas aí nos colocamos diante do Senhor, que pode mudar os nossos corações. Precisamos ser flexíveis, que significa aceitar a diferença do outro. Querido, nós não estamos falando de concordar com o erro e com o pecado, não é isso que estamos dizendo aqui. Mas ser flexível é entender que somos diferentes, que tem gente que gosta do cabelo de um jeito, o outro do outro, que tem gente que gosta de se vestir de um jeito, né, social, outro mais porte fino, por exemplo, né? Tem gente que gosta de roupas coloridas, outro de roupas com cores mais lisas, né? Enfim, nós precisamos aprender a conviver com a diferença um do outro. Um é mais introvertido, o outro é extrovertido. Um é uma pessoa um pouquinho mais impulsiva, o outro é um pouquinho mais calmo. E nós precisamos aprender a conviver, a entender que o Senhor, Ele age na multiplicidade de personalidades e de dons. A palavra diz que o Senhor, Ele distribui os dons do Espírito segundo a vontade dEle. Se Deus já age assim, quem somos nós para querer fazer com que todo mundo seja igual? Se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão de igualdade, é o amor a Deus. Estarmos ligados a Deus, isso nós temos que ser iguais. Mas no restante, querido, nós temos aprendido muito sobre isso. Falamos muito sobre isso ontem no curso para líderes, que você não precisa ser igual a outra pessoa ou a outro líder para ser um líder bem-sucedido. Mas o Senhor usa você como você é, com a sua personalidade, sendo extrovertido ou introvertido, sendo uma pessoa que fala muito fluentemente ou uma pessoa que fala com dificuldades, sendo uma pessoa muito estudada ou pouco estudada, não importa. O Senhor, Ele te usa, e nesse sentido nós precisamos também entender e aceitar, sermos mais flexíveis. Precisamos também, queridos, ser pessoas que aprendem facilmente.
Precisamos estar dispostos a aprender. Ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. E ninguém é tão tolo que não tenha nada para ensinar. Por mais que você seja uma pessoa extremamente estudada, você pode sempre aprender algo a mais. Por mais que você seja uma pessoa que teve pouco estudo, você pode ensinar algo para outra pessoa também. E esta é a dinâmica maravilhosa, queridos, da igreja. Nós aprendemos uns com os outros. Eu posso aprender com a sua vida. Não é porque eu sou pastor que eu não posso aprender, ou que eu não tenha que aprender. Não é verdade? Tem irmãos que têm muito mais tempo de caminhada do que eu. E mesmo que você tenha pouco tempo de caminhada, às vezes você teve a oportunidade de aprender algo que eu não tive. E nós crescemos uns com os outros. Aliás, a sabedoria está em aprender com os erros dos outros, para que a gente não precise passar pelos mesmos erros, né? Se nós precisamos aprender com os nossos erros, melhor ainda aprender com os erros dos outros, para que não precisamos incorrer nestes erros e sofrer as consequências dos erros. Então nós precisamos ser pessoas que aprendem, que têm vontade de aprender, que têm disposição. Precisamos ser pessoas que aprendem facilmente com a palavra, o que a palavra ensina. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a palavra de Deus, porque hoje eu vejo as pessoas questionando muito a palavra de Deus, e dizendo, não, isso aqui eu não aceito, pessoas fazendo o seu próprio cânone. Cânone é o conjunto de livros da palavra de Deus. E isso está fechado. Mas tem pessoas que estão fazendo sua própria Bíblia. Não, isso aqui eu não aceito, isso aqui para mim não serve, isso aqui também não. Eu me lembro que uma vez, eu estava num encontro de casais, e quando eu fui falar naquela questão da mulher ser submissa ao marido, quase que apanhei, né? Só que muitas pessoas não entendem também que a submissão acontece dentro do espaço do amor. Mas é verdade que tem pessoas que querem riscar trechos da palavra. Ah, não, eu não quero ser submissa aos meus pais. Eu não quero ser submissa ao meu marido. Eu não quero amar a minha esposa. Eu não quero ser correto nisso ou naquilo. E ficam riscando, escolhendo que vão obedecer ou não. Isso não é aprender com a palavra. Isso é a gente dizer como Deus tem que nos aceitar. E, querido, nós é que precisamos aceitar a vontade de Deus, que é perfeita, santa, que é completa, né? Então, nós precisamos ter um coração realmente disposto a ouvir a palavra do Senhor. E quando nos chegarmos diante da Bíblia, da palavra, sempre com humildade, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? E às vezes, querido, as verdades são difíceis de engolir. E aí nessa hora a gente vai ter que pedir de Deus, Senhor, então, me ensina a aceitar, mesmo quando o meu coração, que é humano, que é pecador, que é carnal, né, que quer tender para o egoísmo, para a rebeldia, mesmo quando o meu coração tentar me tirar da tua vontade, Senhor, me ensina a crucificar a minha carne na cruz de Cristo novamente, para te obedecer em tudo. Só quem é completamente humilde consegue ser dócil. Entenda isso. Humildade e docilidade caminham juntas. E somente quem é dócil pode ser humilde. Uma é a face, é como uma moeda de duas faces, né? Mas caminham juntas. Eu preciso ser humilde para ser dócil. Eu preciso ser dócil para ser humilde. Em segundo lugar, Paulo nos diz que precisamos ser pacientes. Ele nos diz para sermos pessoas pacientes. As pessoas perdem a paciência muito facilmente no dia de hoje, né? Sabe quando nós percebemos isso? Quando a gente não consegue parar para esperar um pouco. Quando a gente não para colher os frutos, seja literal ou apenas metaforicamente, né? As pessoas não querem esperar mais o tempo de uma planta produzir o fruto, estão sempre procurando uma forma de fazer a planta produzir mais rápido. E também no fruto do nosso trabalho, as pessoas querem para ontem. Estão fazendo hoje, mas querem o resultado de ontem. Nós vemos pessoas que não conseguem mais parar para aprender, querem aprender no final de semana, especialmente na vida cristã, ficam procurando soluções do tipo, seja um cristão perfeito no final de semana. Querido, isso não vai acontecer. É uma vida inteira. E só vamos completar essa obra na vida eterna. Enquanto estivermos aqui, é uma caminhada. Precisamos continuar cada dia. Não tem um curso que faça mágica. E as pessoas estão sempre procurando algo muito rápido. Eu me lembro que quando eu dava aula de informática, veio uma pessoa querendo que eu desse uma aula de Excel para ela, porque ela teria uma prova no dia seguinte. Falei, querido, aí não dá, né? Não tem como.
porque é um curso difícil, é um programa difícil, tem muitas coisas para aprender, coisas que nem eu como professor sabia, né? E eu vejo que as pessoas estão muito assim nos dias de hoje, afobadas, querendo aprender tudo de imediato, não tem paciência para ensinar, para conversar no WhatsApp. Querido, agora o WhatsApp inventou o tal do 1,5, 2, né? E tem gente que se pudesse colocar na velocidade 5, colocava, né? Ia ficar tudo atropelado. Eu sei, querido, porque eu também não sou perfeito nessa área, eu também sofro desse mal, eu também estou aprendendo e estou lutando contra isso também. Às vezes a gente não tem paciência para ouvir a pessoa, não tem paciência para ouvir aquele que precisa ser ouvido, né? Não temos paciência para refletir. Querido, nós precisamos exercer a disciplina espiritual da meditação. Eu não estou falando aquela meditação de monges ou de budistas, de transcendentes, não estou dizendo esse tipo de meditação. Meditação nada mais significa do que você tirar um tempo, parar o corre-corre e pensar nas coisas da vida, ter um tempo com Deus, sabe? Leia a palavra, medite na palavra, deixa Deus falar com você. A gente quer a resposta de Deus, quer ouvir a voz de Deus, mas não quer ter tempo com Deus. Quer a resposta assim, ó. E tem alguns que acham que Deus vai responder pelo Facebook. Porque colocam orações no Facebook. Querido, para de ficar só no Facebook, vai fazer a sua oração no quarto com Deus, tem um tempo com Deus, para que você possa de fato ouvir a resposta de Deus, né? Tenha tempo com Ele, para refletir, deixa Ele falar atentamente ao seu coração, mansamente. Percebemos a falta de paciência muito claramente quando o celular não funciona ou quando a internet está lenta. Aí a gente já começa a praguejar, esse celular não presta, essa internet fica pagando e não funciona, né? A gente já fica impaciente. E hoje a internet ainda é bastante rápida, mas eu sou da época que você tinha que, né, ia lá usar o discador, torcia para fazer a conexão e não desligava o final de semana inteirinho, senão você não conectava mais depois, né? E era aquela internet lenta mesmo. Mas hoje a gente já não tem mais paciência. Nem queremos mais ir na fila do banco, né? Sei que hoje não dá para ficar na fila por causa da pandemia, mas em outras épocas as pessoas faziam amizade nas filas, né? A gente fica impaciente quando o avião ou quando o ônibus atrasa. Queridos, hoje já está muito mais fácil, tem estradas, praticamente todas as estradas do país aí tem asfalto, então é muito mais rápido de você chegar. Eu me lembro que quando eu fui para Rondônia, conversei com alguns irmãos que falaram que levaram uma semana para chegar até Rondônia, porque era tudo estrada de terra. Se chovesse, então, era terrível. Levava muito tempo. Hoje, com um dia e pouco, 2 dias de viagem, você já chega lá. Ou então de avião nem se fala. Algumas horas e você já está no seu destino. Ficamos impacientes quando temos que esperar na fila, quando o culto demora um pouquinho mais. Querido, talvez você tenha um compromisso, tudo bem, eu entendo. Mas tem pessoas que deu o horário, já vai embora, não quer nem saber. Tenha paciência um pouco, espera um pouquinho mais. Né? Tem tantas coisas na vida que a gente é obrigado a esperar. Com Deus não é uma questão de obrigação, é de prazer. Ficamos impacientes quando temos de esperar no semáforo. Já ficamos ali impacientes, né? Já ficamos, não vê a hora, já reclama que o semáforo demora demais. E você sabe o que a palavra de Deus nos diz, queridos? Tiago, capítulo 5, versículo 7, a palavra diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Esses dias o agricultor tem tido muita paciência esperando a chuva chegar, né? E a chuva ainda não veio. Esperamos que Deus mande o quanto antes. Mas a palavra nos fala sobre a importância de esperarmos pacientemente a volta de Cristo. E já faz 2000 anos, e algumas pessoas nessa caminhada desistem, não querem mais esperar, começam a duvidar da promessa de Deus. Mas a palavra diz que nós temos que estar pacientes. Pacientes não é cruzar os braços e não fazer nada, mas é estar preparado, né? Crentes que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Enquanto Ele não volta, nós aguardamos, como a noiva preparada para a chegada do seu noivo, como as virgens que estavam com azeite de sobra, para não sermos pegos de surpresa. Queridos, também temos que entender que se Deus é paciente conosco, por que nós não podemos pacientemente amar, ensinar e tolerar nossos irmãos? A palavra nos mostra que Deus, né, tem sido paciente com aqueles que estão distantes e foi paciente conosco até chegarmos a Ele.
Quantas e quantas vezes até hoje o Senhor tem sido paciente conosco, porque falhamos, porque erramos, porque desistimos, né? Porque muitas vezes até agimos com rebeldia, e o Senhor é paciente conosco, nos corrige em amor, mas nós também precisamos viver dessa forma, ser paciente com os nossos irmãos, especialmente com aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que têm tido mais dificuldade, aqueles que ainda caem com mais frequência. Nós não temos que descartar as pessoas, mas temos que suportar, ajudar essas pessoas. Aprendizado também demanda tempo e repetição. E nesse sentido, nós temos que ter paciência com o ensino de Deus nas nossas vidas, com o processo de aprendizado. Às vezes nós queremos as coisas para ontem, queremos saber de tudo, mas Deus ele age com paciência porque Ele sabe que nós não suportaríamos aprender tudo de uma vez. Nós não teríamos condições de suportar tudo num só dia. Por isso Deus age com paciência, com calma, e nós precisamos também, com muita calma e paciência, receber o ensino de Deus. E às vezes, nós somos enviados por Deus para ensinar outras pessoas. E aí também nós precisamos ensinar pacientemente. Espere também pacientemente o cumprimento das promessas de Deus, querido. Quando Deus nos faz uma promessa, a gente quer tudo para ontem, né? Mas algumas promessas de Deus se cumprem muito rapidamente. Já outras vão levar décadas. Meses, anos, décadas, e às vezes até uma vida inteira. E certas promessas, nós vamos cessar a nossa existência e só se cumprirão depois que nós já não estivermos mais aqui. Mas nós precisamos permanecer firmes. Olha o que Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por muitas e muitas vezes, Davi ficou numa situação tão difícil que parecia que Deus não ia fazer nada, que Deus não ia agir. E muitas vezes ele confessou a Deus o seu temor, confessou a sua inquietação, mas a palavra diz que ele esperou pacientemente no Senhor, aguardou o momento certo da ação de Deus, e Deus não o deixou ser confundido e enganado, mas Deus ouviu o clamor de seu filho Davi. Querido, a nossa oração, por mais que possa parecer, entenda que Deus ele te ouviu desde o início, mas tudo tem o tempo dele. A palavra nos mostra que Daniel, ele orou por 21 dias, mas Deus já tinha enviado o anjo no primeiro dia. Só que por 21 dias o anjo lutou contra as potestades, até que conseguisse chegar a Daniel e trouxesse a profecia, a revelação da parte de Deus. Então entenda isso, nós vivemos também uma realidade espiritual, e precisamos aguardar no Senhor, porque Ele age no tempo certo. Finalmente, queridos, em terceiro e último lugar, Paulo nos diz que devemos suportar uns aos outros com amor. A verdade é que, infelizmente, o egoísmo ele tem entrado em todos os lugares da nossa sociedade. E, infelizmente, até mesmo nas igrejas. Muitas vezes nós vemos até mesmo dentro das igrejas o egoísmo. As pessoas muitas vezes não conseguem mais chorar com os que choram. O que é chorar com os que choram? É você oferecer um apoio, especialmente nos dias que nós vivemos, né? Dias de luto. Quando falamos chorar com os que choram, não é só literalmente, tá, querido? Mas é você estar com a pessoa, é você se condoer com ela por aquele momento difícil, é você estar ajudando essa pessoa a atravessar um momento de perda, de dor. As pessoas têm tido dificuldade de preocupar-se com a necessidade ou com a ausência do irmão em Cristo. Querido, essa não é uma tarefa só dos pastores, até porque a gente não vai conseguir dar conta, somos poucos para tantos, mas nós precisamos estar atentos para as pessoas ao nosso lado. Olha aquele que não está hoje no banco, se pergunte, por que será que a pessoa não está ali? Aliás, daqui de cima a gente já começa a ver quem senta em cada lugar, né? As pessoas normalmente já têm um cantinho cativo. Então, quando alguém não está naquele lugar, a gente já percebe ali, opa, fulano não veio. Opa, naquele outro lugar ali também já não tem, está desocupado. Então, ou ainda, opa, tem gente nova, o lugar que era do ciclano está ocupado por outra pessoa, né? E aí a gente já vê um rostinho diferente. Mas nós precisamos tornar isso mútuo. Todos nós nos preocupando uns com os outros, né, e ajudando uns aos outros. Precisamos também interceder pelos motivos dos outros, e não apenas pelos nossos próprios motivos. Temos a oração de petição, não tem problema. Aliás, a palavra nos chama, nos convida a colocar diante do Senhor nossas causas.
mas também precisamos separar um tempo para apresentar as causas de outras pessoas. Aqueles que têm membros na sua família que estão doentes, pessoas que precisam da salvação, pessoas que precisam tomar uma decisão, pessoas que estarão viajando, né? Enfim, separa um tempo para interceder por aqueles que você sabe que precisa de uma oração. O apóstolo nos diz para suportarmos uns aos outros. Agora, querido, suportar não é no sentido de tolerar, tá? Não é no sentido de aguentar o outro. Eu tenho que suportar esse irmão, né, essa irmã. Não é isso, tá? Suportar é no sentido de ser suporte, de ser base, de sustentar o peso, de sofrer e de tolerar. Quando nós começamos a construção do templo ao lado, tive a oportunidade de ver ali, quando eles colocaram as bases, né, as sapatas e as bases que seguram as colunas, as vigas, depois as demais estruturas que estão todas amarradas e bem fortalecidas para suportar o peso da estrutura, para que as paredes permaneçam no lugar, para que possa vir a chuva, vir o sol, vir o vento, né, e o templo ficar inabalado. Assim também nós temos que ser a base, ou seja, ensinar, mostrar o caminho, ser exemplo, especialmente aqueles que têm mais tempo na caminhada. Entenda que você é exemplo para muitas pessoas. Talvez você nem saiba, mas as pessoas estão olhando para você. Muitos olham para você com admiração, muitos até pensam no seu íntimo, poxa, quem me dera ser como fulano, como Beltrano, né? Isso é bom, se você tem sido exemplo para outra pessoa, é uma responsabilidade, claro, mas também é algo nobre. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, olha, sigam o meu exemplo, e eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Então, em suma, sigam o exemplo de Cristo. Mas nós precisamos sim ser exemplo, ensinar aqueles que estão no começo. Sustentar o peso, que é carregar o outro em orações, quando a pessoa está tão fraca, que não consegue nem mesmo orar. Você já soube de pessoas que estavam afastadas, tão fracas na fé, que não conseguiam nem vir à igreja, não tinham nem forças para vir à igreja. E são pessoas que nós precisamos sustentar em oração, com visitas, com cuidado, com estar junto, até que essa pessoa possa voltar à comunhão, até que essa pessoa esteja fortalecida, volte à comunhão dos irmãos, né? E aí demanda um pouco mais de tempo também, até que ela esteja firme novamente e possa nos ajudar a tarefa de ajudar aqueles que estão enfraquecidos. Precisamos aprender a sofrer com os outros, ou seja, sermos solidários na hora da angústia, do luto e da dor. E realmente esses dias foi um laboratório perfeito para desenvolvermos essa habilidade, de chorar com os que choram, de sofrer com os que estão sofrendo. Quantas pessoas, infelizmente, perderam parentes, amigos, colegas, né? E nós precisamos ter tempo e disposição para estarmos com essas pessoas também, ajudando elas a enfrentar o momento do luto. Precisamos tolerar, ou seja, amar os nossos irmãos, apesar das falhas e diferenças. Não sermos tolerantes com o erro e com o pecado, não é disso que estamos falando, mas sermos tolerantes com a pessoa. Nós não aceitamos o erro e o pecado, não podemos. Temos que denunciar o que está errado. E se for preciso, repreender o irmão ou a irmã em amor. Mas nós precisamos tolerar uns aos outros, especialmente aqueles que têm mais dificuldade. Agora, queridos, tudo isso precisa ser feito com amor. 1 Coríntios já diz que sem amor, nada tem valor. Zacarias capítulo 4, versículo 6, também diz que não é por obrigação, nem por força ou por violência, mas através do Espírito Santo de Deus, que nos capacita e que nos dá amor, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, o amor. Quem tem o amor, tem Deus e também a presença do Espírito Santo. Não foi o que nós falamos na quarta-feira? Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que amam, que têm o Espírito em suas vidas. Então não é por força ou por violência, não é por constrangimento. Em Lucas capítulo 11, do versículo 5 a 13, nós vemos a historinha que Jesus conta, a parábola do amigo importuno, né, que vem à noite, bate na porta e pede ali um alimento para atender a outra visita que chegou no momento difícil também. E Jesus nos diz que o Pai, Ele nos atende não por constrangimento, mas por amor, porque nós precisamos. Assim também nós temos que ajudar e aceitar e tolerar uns aos outros e suportar uns aos outros, não por constrangimento, mas por amor. O amor que não vem de nós, não é esse amor que o mundo prega,
um amor utilitarista, egoísta, um amor condicional, mas é o amor ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial. Sem amor, de nada vale. Paulo diz isso, sem amor, só como um símbolo, ou sino que retine, é como algo que não serve para nada, é só barulho. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que eu entregasse a minha própria vida pelos pobres, distribuísse todos os meus bens, né? Não ia valer nada, se não fosse por amor. O amor, portanto, ele tem que ser a base, o motivo de tudo. E nesse sentido, queridos, Paulo nos mostra que o amor é o maior dos dons, porque ele é o que dá sentido a todos os demais. É ele que torna possível a prática dos demais dons. O amor tem que ser o amor a Deus, o amor ao próximo e também o amor à palavra de Deus. Aliás, quando nós falamos amor, temos que entender que o próprio Deus é amor. Amar verdadeiramente significa ter a presença de Deus em nossas vidas. Portanto, como diz João, aquele que diz que ama o seu irmão, aquele que diz que ama a Deus, quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Portanto, nós precisamos desenvolver amor. Agora, é fácil? É natural? Cai no nosso colo numa manhã de domingo? Não, é fruto de esforço. Por isso que Paulo nos diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo já sabia que não seria uma tarefa fácil, que não seria uma coisa que aprenderíamos no final de semana, mas é todo santo dia. A cada encontro, e mesmo durante a semana, nós precisamos desenvolver, porque é uma ordem divina, não é uma escolha, queridos. Não é uma coisa que, quando me der vontade, quando eu tiver afim, sei lá, é uma ordem de Deus. Em Provérbios capítulo 6, 19, a palavra nos mostra, dizendo o seguinte, ai daquele que provoca discórdia entre irmãos, ai daquele que não ama, ai daquele que causa confusão, ai daquele que não é suporte para o seu irmão, mas que causa desentendimento. Portanto, conservar a unidade do Espírito demanda esforço, mas para isso nós precisamos ser completamente humildes e dóceis. Sem humildade e docilidade, nós não temos como amar verdadeiramente, para vivermos o verdadeiro vínculo da paz. Nós precisamos ser pacientes e nós precisamos suportar uns aos outros com amor. Que assim seja. Que nós possamos, queridos, correr para os braços de Deus, confessar nossa dificuldade. Eu não sei quanto a você, mas quando eu sou impactado por essa palavra, quando Deus fala comigo, eu percebo que ainda há muita coisa para crescer, para amadurecer e para melhorar. Que sou fraco, que sou frágil, que sou limitado. E que se eu tentar com os meus próprios esforços e força, eu não vou conseguir. Porque a verdade é que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para isso. Que é uma tarefa árdua e difícil. Porque o nosso eu está sempre querendo ressuscitar. O eu que crucificamos na cruz com Cristo, como aprendemos nessa manhã, está sempre querendo voltar à tona. Está sempre querendo falar mais alto. Mas nós precisamos viver uma novidade de vida. Uma vida gerada em Cristo Jesus. Uma vida não de egoísmo, mas de amor. Amor uns pelos outros. De realmente primarmos, de termos em nossos corações uma busca genuína para que vivamos em comunhão, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas divergências, apesar da nossa criação diferente, da realidade diferente que vivemos, mas nós precisamos viver a verdadeira comunhão, o vínculo da paz que vem da parte de Deus, sendo humildes, sendo dóceis, tendo paciência e suportando uns aos outros, porque hoje, querido, nós podemos estar fortes, mas quem sabe amanhã nós precisaremos da força um do outro, né? Daquele que está ao nosso lado. Hoje talvez você é coluna, mas amanhã talvez você precisa de um suporte de outra pessoa. Hoje talvez você esteja muito bom, muito bem, mas talvez amanhã a depressão bate à sua porta, as lutas, as inquietações, e aí nós precisamos um do outro. Da oração do irmão, da irmã, do conselho, da palavra de amor, sermos instrumentos de Deus na vida uns dos outros, porque isso é ser igreja. Querido, ser igreja nada tem a ver com apenas um ajuntamento de pessoas, mas tem a ver com ser bênção uns para os outros. Eu posso te abençoar,
mas eu também preciso ser abençoado por você. Eu preciso da sua vida, à medida que você também precisa de mim, porque essa é a vontade de Deus para nós, que caminhemos em verdadeira comunhão, não um ajuntamento de pessoas, mas um só coração, unidos através do Espírito. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, porque ela é perfeita e santa, mas também essa é uma dura palavra, porque ela vai no âmago do nosso ego. Muitas vezes, Pai querido, queremos pensar só em nós mesmos, agir de forma impulsiva, defendendo o que achamos com tanta garra e tanta força, que às vezes nos esquecemos daqueles que estão ao nosso lado. Mas ensina-nos a viver em humildade, de forma dócil, para que possamos experimentar o verdadeiro vínculo da paz. Ensina-nos, Pai querido, a sermos pacientes, especialmente com aqueles que muitas vezes são um desafio para nós, por aqueles, Pai querido, que muitas vezes nos ferem na caminhada, mas precisamos caminhar juntos apesar disto. Pai querido, ensina-nos a suportarmos uns aos outros, a sermos ajuda para aqueles que precisam, e também ter a humildade de, quando precisarmos, reconhecer e clamar pela ajuda daquele que está ao nosso lado, do nosso irmão e da nossa irmã na fé, Pai, sabendo que serão bênção para as nossas vidas. Pai, essa é uma palavra difícil, mas descansamos na certeza de que Teu Espírito Santo não nos deixa só nessa tarefa, Ele nos capacita. Se dependêssemos de nós mesmos, já estaríamos fracassados, mas o Teu poder que habita em nós nos capacita e nos ajuda nessa tarefa. Mas, Pai, que a gente não se acomode, mas que possamos a cada dia crescer mais e mais no rumo que o Senhor quer para nós, o vínculo da paz, a verdadeira comunhão que o Teu Espírito Santo traz. Assim nós te pedimos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.